Baroni, se tem uma coisa que a ficção gosta de fazer é deixar a gente de queixo caído com as reviravoltas surpreendentes no final, e isso é algo que deixa a gente sempre assustado. Você tá falando dos plot twist, Tatinho? Plot twist é a trama do Shyamalan. Shyamalan é o rei do plot twist, cara. Pro bem e pro mal, né? Exatamente. Pra quem não conhece, plot twist são aqueles momentos em que tudo que a gente pensa que acha que sabe de um filme ou de uma história vira de ponta cabeça e aí tudo começa a fazer sentido de um outro jeito completamente diferente. É isso. É aquele momento que você fica, oxi, mas é. Exatamente. Eu acho que é exatamente isso, Barone. É um oxi, mas não é que é. E assim, a gente não tá falando necessariamente de tipo uma revelação de um vilão, de um assassino. Isso é uma revelação, mas os plot twists eles realmente te viram a história assim do contrário, né, normalmente. É aquela coisa tipo, você não esperava. A história toda te levando pra um lado, pra você pensar numa coisa, achar que você entendeu, e aí você percebe que você não entendeu nada. Eu poderia explicar pra você, mas aí eu vou estragar o top 10. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar esse top 10, porque aí você vai sacar. Se você não entendeu aí agora, e a gente podia fazer depois outros top 10 de nomes difíceis, né? A gente podia fazer top 10 cliffhangers. Olha só que legal. Oh, boa. Top 10 red herrings. Exatamente. Top 10 MacGuffins. Ah, perfeito, pô. Já tem aí, ó, vários cinematográficos que vou marcar aqui a gente fazer. E aí a gente explica o que é cada um deles, mas hoje a gente vai de plot twist. Isso aí. Aqui a nossa classificação vai ter a ver com o quanto aquela virada, aquele plot twist impacta a história, impacta a sua experiência assistindo, lendo ou sei lá o que mais, ouvindo uma história. E obviamente, só pra deixar claro, tá? Se você não assistiu algum filme dessa lista, você pode pular pro próximo item, porque vai ter spoiler. Como é que a gente vai falar do plot twist sem dar spoiler? Não tem como. E é o spoiler mais agressivo, né? Que é a virada do filme. Exatamente, exatamente. Mas também, gente, por favor, né? A maior parte dos filmes aqui já tem 20 anos, então vamos nessa. Esteja avisado. Começa agora o Top 10. Top 10. Top 10! Todas as semanas com os melhores, com os maiores, São as menores, com as piores, com as mais bizarras. Curiosidades! Curiosidades com Tato Tarkan e Professor Mauri. Então segura a cadeira, porque vai começar! Vai começar! Vai começar! Uhul! 10. Na 10ª colocação, o menino Shyamalan com A Vila. A Vila é muito bom. É muito bom. Eu me lembrei que recentemente aqui eu e o Mauri no top 10 Demônios da Ficção, tá imperdível. É um plot twist que não tá nos top 10 melhores plot twists da história, mas tá aí, vale a menção no meio da parada. Eu ia brincar, Tato, de fazer o plot twist e revelar finalmente que eu sou uma inteligência artificial, que o Google tá testando com a Rede Geek, mas o Mauri não gosta dessa piada. Não, ele não gosta dessa piada, porque a gente sabe que invariavelmente vários de nós vamos perder o emprego pra inteligência artificial, Baroni. Então não é algo que a gente deve ficar brincando e tal, não é divertido, sabe? Mas vamos voltar pra Vila do Shyamalan, que não sei se você se lembra, Tato, na época da promoção desse filme, lá em 2004, quando ele saiu, tinha uma coisa do tipo, não revele o final deste filme a ninguém. Ah, é verdade! Toda a campanha do filme era não conte o final do filme. É, tinha muito essa coisa pra ver se a galera ia no cinema e realmente não contava, porque, como praticamente todo filme do Shyamalan, se você conta o plot twist, acaba a graça do filme todo. Vamos lá, eu gosto dos filmes do Shyamalan que não necessariamente tem plot twists assim, sabe, gigantescos, mas parece que ele se vendeu como um cara que sabe fazer plot twist. E aí ele quis criar essa fama, entendeu? Ele quis criar essa fama e pra mim estraga. A história desse filme é muito legal, porque tem uma parada toda de se passar num momento dos Estados Unidos, meio colônia ali. Tem toda uma parada dessa, né, que você acha que o filme tá se passando num momento histórico, mas ele tá em outro. É, isso aí. Vamos entrar então nos detalhes pra quem não viu e insistiu em ouvir esse top 10. Você ver o filme, não se importa de tomar spoiler. É isso, né? A vila, ele se passa numa vila, que parece aquelas coisas de colono americano do fim do século XIX, né? Aquela coisa
não tão antiga, porém não tão recente. E esses moradores dessa vila, eles vivem com medo de umas criaturas misteriosas que meio que trancam eles na vila deles ali, né? À noite ninguém sai e rola uma marca na amarela da porta de quando o monstro vem, ele vai atacar, ele vai matar gente, e fica todo mundo nesse horror aí, né? E aí, a filha do líder da vila é cega. E ela é a única que vai ver a verdade quando ela tenta passar da área dos monstros pra salvar um cara que precisa no remédio. Ele é o cara que casa com ela. Se não me engano, faz muito tempo que eu vi esse filme, mas é o Joaquin Phoenix. Tá, o Coringa precisa de um remédio. Coringa precisa de um remédio e aí ela vai tentar atravessar os monstros, cega, atravessar a vila tal, e tudo mais. E já antes ela começa a sacar que talvez as coisas não sejam como são, o pai dela dá umas dicas e no fim das contas ela percebe que ela está, na verdade, dentro de uma enorme reserva florestal no meio dos Estados Unidos, encontra uma estrada e um guardinha com um carrinho elétrico, porque um antepassado dela, avô, alguma coisa assim, bisavô, se reuniu com vários ricaços e falaram, vamos criar essa comunidade idílica longe da tecnologia maldita do século XXI e criar nossos filhos e descendentes dessa maneira. Bizarro. O plot twist é mais pra gente do que pra ela, porque pra ela só tá vendo uma parada estranha, né? Só que quando a gente vê estrada, um carro aparecendo, dá uma explosão na cabeça. Você tava num drama super terror, super sobrenatural, e aí de repente aparece um carro, um guardinha, estradinha, e você fala... Quê? E esse plot twist aí, que é muito mais pra gente do que pra ela, né? Virou, assim, uma coisa icônica na filmografia do Xalalalala, como eu quero te chamar. Porque a partir disso foi que ele pegou mais pesado, eu acho, nessa coisa do grande plot twist também, né? Antes não tinha... Os filmes tinham plot twists, mas eles não eram, assim, tão grandiosos, talvez só por um ou outro, que vai aparecer aqui mais pra frente na lista, né? Então vamos manter o suspense até ele chegar. Eu acho que também tem muito a ver com isso que o Shyamalan, ele é muito fã de um outro cara que era um verdadeiro mestre do suspense, um verdadeiro mestre dos plot twists, que é o Alfred Hitchcock, né? Inclusive, a história da campanha publicitária de Não Revele o Final já tinha sido feita muito antes pelo próprio Hitchcock na época de Psicose, quando saiu no cinema. Aí se foi homenagem ou foi plágio, fica por você. Na colocação, os outros. Não aqueles outros, os outros. É os outros dos outros, com Nicole Kidman, que inclusive também estava no top 10 Nicole Kidman. Se você não ouviu, o episódio está aqui linkado na publicação desse top 10. Devo dizer, é um filmaço. E no top 10 Nicole Kidman é ela mesma. Que plot twist. Ela é ela mesma. Mas realmente é um filmaço aqui mesmo, né, Tato? Puta, os outros é um baita filme. Eu lembro que na época do Top 10 Nicole Kidman a gente comentou, eu queria esquecer desse filme pra ver de novo e ser impactado da mesma maneira com essa história, sabe? Porra, é muito bom. Porque ele se vende meio que como um filme de terror, sabe? Sim. E é muito doido isso. Assim como o próprio filme do Shyamalan, né? A Vila também se vende, de certa forma, como um filme meio que de terror. Só que não é bem um filme de terror. Quando você assiste inteiro e junta as peças, ele é, mas não é. Porque, exatamente, na verdade, a Nicole Kidman tá lá como uma mãe, esperando o marido voltar da guerra, cuidando dos filhos, e tem toda uma questão de uma relação super tóxica ali, familiar, né? E tem algo que... tem segredos, tem coisas que as pessoas não podem ver, você começa a perceber efeitos paranormais na casa, e aí a mãe fala sobre os outros que estão na casa. Quem são esses outros que estão na casa? E esses fenômenos, entre aspas, paranormais vão aumentando cada vez mais até ficar insustentável. E o plot twist do filme é que os outros é a Nicole Kidman e a família. Eles são os mortos. Os mortos são eles. Eles são os outros presos lá no tempo da guerra, dentro do loop etéreo de fantasma deles. E os outros que são eles de verdade são a família que mora nos tempos atuais na casa. É isso aí, é muito da hora, porque o filme, ele se vende, todo o trailer, é tudo como um filme de época, mas na verdade é porque aqueles personagens morreram na época da guerra. Porém, entretanto, todavia, assistindo o filme, você é levado a acreditar que você está assistindo um filme de terror, mas você está assistindo um filme de terror pela perspectiva dos fantasmas.
É, muito louco. O legal desse filme, né, que além de ser um twist muito legal, muito diferente, tipo, ninguém tinha feito nada parecido com isso até aquele momento que os outros saiu, né? Essa coisa de brincar com as percepções mesmo, né? É muito legal isso, né? Que é tipo, os fantasmas também se recusam a ver o mundo como ele é de verdade, da mesma maneira que alguém poderia se recusar a acreditar que tá vendo um fantasma, né? Exatamente. E a revelação, ela é muito doida, porque já apareceu em um determinado momento a velhinha cega ali, né? Que é uma cena super assustadora da criancinha brincando, vira o rosto, a velhinha cega. E aí a grande revelação é uma mesa e a velhinha cega é uma médium, né? Que quando ela se mediuniza, quando ela tá num estado mediunizada ali, ela fica com o olho branco. Então, o que a fantasma Nicole Kidman tá vendo é a médium se comunicando com ela. E aí tem todo o processo de aceitação das crianças e da mãe de que todo mundo morreu. E aí, o que é mais doido é que os fantasmas tinham esquecido da própria morte. Ou acreditado que aquilo lá tinha sido, sei lá, um perdão divino ou algo do gênero. E a história se conclui com o fantasminha mandando tchau na janela. É isso aí, é bom pra você ver que até ser fantasma pode ser assustador. Ou divertido, né? Porque os fantasmas se divertem. 8. Na oitava colocação do Top 10, o assassinato de Roger Ackroyd. Você viu esse filme, Tato? Eu não tenho ideia do que você está falando. Imagina, porque não é um filme, é um livro. Olha, e eu vou falar que todos os filmes da Agatha Christie eu vi. Quer dizer, não da Agatha Christie, mas todos os livros adaptados pra filme eu vi. Eu não vi esses novos. Estou atrasado, confesso. Tá Verei. muito bom, hein? Tá muito bom mesmo. O Expresso Oriente, o livro, ele é mais ritmado, então o filme dá um conteúdo mais ritmado. Agora, a Morte no Nilo, o livro ele é mais embaralhado, entendeu? E aí o filme sai algo mais embaralhado também, mas os dois são muito divertidos. Ele te dá vontade de morrer no Nilo? Não chega tanto. Mas aqui a gente tá falando de outro livro da Agatha Christie, que é O Assassinato de Roger Ackroyd. Foi publicado em 1926. Faz um tempão. É um dos livros que segue o detetive Hercule Poirot, né? É o grande personagem da Agatha Christie, o detetive francês. E ele está investigando o assassinato do tal Roger Ackroyd, um empresário rico. E aí, assim, história de detetive, né, gente? Ele tá procurando o culpado do crime, ele vai tentar deduzir coisas, encontrar pistas, blá, beleza. Mas o grande twist deste livro, dessa história da Agatha Christie, Peraí, deixa eu adivinhar. É o Poirot que mata de verdade o cara. Cara, isso seria legal, né? Acho que se ela quisesse aposentar o personagem, ia ser melhor do que matar ele. Ele descobre que ele tava bêbado e acabou matando a pessoa, e ele tá descobrindo que ele mesmo que matou. Não, era tudo um sonho, Tato. Não. Nossa Brincadeira. Senhora, você me deu até uma raiva agora, você sabe? Uma pontadinha de tristeza. Na verdade, assim, o livro não é narrado pelo Poirot, como acontece em alguns dos casos do detetive. Ele é narrado pelo Dr. James Shepard, que tá acompanhando a investigação. E no final do livro a gente descobre que o assassino é o narrador, o Dr. James Shepard. Então, pra galera que tava lendo isso em 1926, foi cérebro no teto em toda a Europa, basicamente. Putz, que loucura, né? Você tá lendo o livro, imaginando, sei lá, tá lendo mais uma história do Poirot sendo contada lá, e aí de repente o narrador da história é o assassino. Oh, plot twist. Pois é, cara, na época, né, isso foi um estouro, foi um impacto absurdo, consolidou a Agatha Christie como uma das grandes escritoras de romances policiais, né, levou as histórias do Hercule Poirot para um outro patamar, né, de procura, de vendas desses livros, e também botou em questão uma coisa que depois virou muito comum e foi trabalhada de várias maneiras diferentes na literatura, que é o narrador não confiável. Ah, que delícia. É legal isso. Você vai indo, você pega pela mão e aí de repente fala assim, não. Pois é. Nem tudo que tá escrito é verdade. Tem gente que não consegue acreditar nisso até hoje. Pois é, cara. Especialmente histórias de ficção é isso, né? Se tem um narrador, ele tá te contando a história, você meio que quase se vê obrigado a acreditar nele a maior parte do tempo, né? Sim. Quem mais você vai perguntar? Pra quem mais? Exatamente, você não tem mais pra quem falar. Então ela quase criou todo um novo estilo literário com esse pequeno e belíssimo plot twist.
7. Na 7ª colocação, vamos com Psicose. Do senpai do Shyamalan. Exatamente. Psicose, lançado em 1960, dirigido por Alfred Hitchcock. É um filmaço! Clássico absoluto do cinema de suspense, quiçá até do terror, né? Sim. E segue a história ali da pobre coitada secretária Marion Crane, que faz merda, pensa 2 vezes e não tem tempo de resolver. É muito legal porque as pessoas conhecem as cenas icônicas do Psicose. A cena do chuveiro, né, e tal, mas Psicose é um filme que ele carrega muito mais no suspense e a parada do terror é meio que é a lógica da ação e reação do universo rápida de filme de terror. Aquela parada, sabe? O adolescente que fez sexo, então ele morre no filme, sabe? Quem fez uma coisa errada e aí ele paga a consequência. O filme, ele escalona nesse nível, né? Porque pra quem nunca viu Psicose, isso... Bem, eu já vou contar o spoiler, o grande spoiler mesmo, contar um pequeno não é nada. A parada é a seguinte, a Marion, ela rouba do próprio chefe uma baita grana e entra num processo de fuga. E ela vai pro interior. E muito do filme, o suspense, é construído numa cena que hoje em dia seria considerada uma cena lerdíssima, com a música tensa, e é ela olhando pra trás, dirigindo o carro, e é só ela, dirigindo o carro, olhando pra trás, olhando pro lado, aí ela para o carro, e aí o chefe cruza a rua, e ela olha assim, devagarinho, o chefe cruzando a rua, e ela olhando, o chefe olhando pra ela, e aí ela vai e continua dirigindo, aí tensão, aí tensão, e aí os pássaros passam tensão, e vai construindo tensão, mas a parada é quando ela chega no Bates Motel, que inclusive virou até série. Sim. E a situação vai ficando extremamente complicada, porque basicamente a Marion encontrou um assassino lá. É. A grande virada, eu diria que esse filme tem 2 plot twists. E o primeiro é que a protagonista morre no meio do filme. Exatamente. Ela vai tomar um banho e é assassinada na cena icônica da senhora Bates, mandando facada pra tudo quanto é lado e o sanguinho escorrendo no chuveiro, inclusive criando o efeito Mandela de que todo mundo acha que nessa cena você vê ela sendo esfaqueada, quando na verdade você não vê nada. É verdade, você não vê mesmo e realmente acontece, sei lá, no segundo ato, né? É muito doido. É tipo, e agora? O que acontece, né? Imagina uma pessoa em 1960, acostumada com os filmes que hoje a gente quase não consegue ver boa parte deles, porque tem um outro ritmo, uma estrutura super redondinha de história. Aí a pessoa que você achou que você ia ouvir a história até o final, morreu. Exatamente. Exatamente. É tipo, ué, esse filme só tem meia hora? E quando a história continua, na verdade ela vira meio que uma investigação sobre a morte da Marion, né? E a gente chega no segundo plot twist bizarro, de que o filho, Norman, que toca o hotel e é atormentado pela mãe idosa, na verdade é também a mãe idosa que matou a Marion, porque ele tem um caso consideravelmente complicado de dupla identidade, no qual ele absorveu meio que o rolê da mãe dele depois que ela morreu, e ele faz as 2 pessoas, como se ele estivesse vivo ainda. Então ele, tipo, incorporou a mãe, matou a mulher e depois ficou atormentado com isso o tempo todo, e basicamente todo assassinato que ele faz no hotelzinho de beira de estrada tem a ver com essa vibe, até os detetives acharem o esqueleto da mãe dele na janela do andar de cima, numa sala trancada. Porque ele fala da mãe dele que a mãe tá viva, tá? Todo mundo ali acha da mãe, a minha mãe. E tem toda a parada da mãe. E pra você, durante o filme inteiro, a mãe tá lá. Até não, tem cenas que o detetive escuta uma discussão entre o Norman e a mãe, né? Exatamente. E tem as 2 vozes, é uma coisa muito louca. É muito louco, só assistindo Psicose pra você tomar esse choque. Olha, eu vou dizer, mesmo sabendo, você vai curtir. 6. Na 6ª colocação, o Planeta dos Macacos. Seus bastardos!
bastardos! Vocês fizeram! Eu gosto do original em inglês, que é seus maníacos, né? You maniacs! Não é You Bastards? É You maniacs! You Maniacs? Que bom, cara. É muito bom. É muito bom. A gente tá falando aqui do primeiro filme Planeta dos Macacos, né? De 1968, com o Charlton Heston, né? É o classicaço de todos. Por que a gente tá falando dele? Porque, não sei, porque ele foi o primeiro. Então tem um impacto muito maior, né? Quando você tá falando de remakes, né? Mas tem uma parada que o livro Planeta dos Macacos tem um plot twist. E é um livro muito marcante. O Planeta dos Macacos tem 2 plot twists no livro, no final. Só que o plot twist do livro, ele é meio que inviável de ser realizado em filme. A obra audiovisual não comporta... Estragaria. Exatamente, estragaria a percepção que nós temos. Pelo menos daria pra fazer hoje em dia, mas assim, vamos contar que o pessoal na década de 70 quis fazer, ou 60 pra 70, né? Quis fazer a sua versão de Planeta dos Macacos por conta do sucesso que o livro teve. Vamos lá, como tem muita versão no Planeta dos Macacos, e inclusive a mais recente não tem uma pica a ver com nada do que a gente vai falar... Assiste a versão de 68. A versão de 68 que a gente tá falando aqui, ela tem uma história muito similar à do livro original, né? São astronautas que vão viajar para outro planeta, exploração espacial, para lá, bibibi, e eles aterrissam num planeta lá, caem, né? Não conseguem voltar. E nesse planeta específico, os macacos são a espécie super evoluída, dominante, que tem civilização, tem cultura, falam, e os humanos meio que resmungam, eles parecem os homens das cavernas, assim como a gente imagina eles, sabe? Essa é uma espécie escravizada, usada pelos macacos, que fica em zoológico e por aí vai. O jogo virou. O jogo virou. Um primeiro twist que não é bem um plot twist, mas é um twist. E aí, tá lá o astronauta que o Charlton Heston faz e tal, e ele é uma sensação, porque assim, ele é um humano que fala, que consegue se comunicar, que raciocina. He can talk! He can talk! Pra mim, a melhor versão é do Troy McClure, dos Simpsons, que tem o I can talk, I can talk, I can sing! Aí tem Dr. Zaius, Dr. Zaius, Dr. Zaius, Dr. Zaius. É maravilhoso. Tem que ter referência, gente, porque esse negócio é clássico, é clássico. Mas aí ele meio que chacoalha a sociedade dos macacos ali, né? E no determinado momento ele consegue escapar, achar um jeito de consertar a nave e voltar para a Terra. Ele é o único que sobreviveu. Tinha 3, 4 astronautas, todos morreram num ataque, pá, lá, e ele sobreviveu. Ele chega... Ah, não, peraí, eu tô misturando com o livro. Foi mal, gente. Vamos lá. No filme, ele escapa dos macacos, eles deixam ele ir embora, ele vai com essa mulher, e ele tá meio cavalgando, assim, por um deserto, e ele encontra... Peraí, antes de falar o que ele encontra, a percepção no filme inteiro é que é mais uma ficção científica extrapolando de, e se a gente encontrasse um outro planeta aonde a evolução foi contrária? Os macacos é que evoluíram e a espécie hominídea, tipo, os seres humanos ficaram primitivos. É essa parada. Mas, o que o Charlton Heston encontra? A Estátua da Liberdade toda torta enterrada numa praia. Ou seja, esse é o futuro da humanidade. Aí ele ajoelha no chão da praia e grita: You maniacs! Na verdade, ele não foi parar em outro planeta no acidente espacial, ele só viajou no tempo e caiu na Terra de novo. E isso casa muito bem com o livro, né, de certa forma. Você vai dar spoiler do livro também? Eu vou dar spoiler de todos os plot twists de todas as versões. Porque a versão do Tim Burton dos anos 2000 é a que chega mais próxima do livro. Porque nessa aí, o Mark Wahlberg pega a nave, volta pra Terra, aí ele cai numa terra que só tem macacos. Tipo, ele cai no meio de Washington, tem os macacos policial, apontando a arma pra ele, e ele corre e ele acha o quê? Um Abraham Lincoln macaco sentado no monumento lá da capital americana. Exatamente. E no livro, é isso. O cara consegue voltar com essa mulher, que chama Nova, aliás, e eles entram no foguete, fazem o caminho contrário no espaço, chegam na Terra, e a Terra é
onde eles estavam antes. Basicamente, ele só deu uma voltinha e caiu lá de novo. Macacos realmente viraram a classe dominante, a espécie dominante, e os humanos regrediram. Ninguém sabe exatamente como. O outro plot twist do livro é que quando você começa a ler, é um casal viajando no espaço, porque viagem no espaço já virou uma coisa ok, normal, de boa. Isso é ficção científica. Pega seu barquinho, vai dar um rolê, e a mulher do casal tá lendo essa história e contando pro homem. Porque eles encontram esses diários no meio da viagem. Diários, é alguma coisa exótica, assim, tal, que ele encontrou. E aí, no final, você descobre que esses leitores do diário não são humanos que encontraram isso, são macacos! Tan, tan, tan. É plot twist em cima de plot twist, cara. É absurdo. Exatamente. A série Planetas dos Macacos é feita de plot twist. Menos a parte nova, apesar de ser muito legal como série de filmes e tal, tem plot twist nenhum. É verdade. É um macaco que fica inteligente e aí a gente conhece a história do Caesar, que é o primeiro macaco que dá origem ao Planeta dos Macacos. Ao Planeta dos Macacos. E é isso. Vale só pra você ouvir onde o Circus gritando NO! É verdade. É verdade. Isso é bom. Na quinta colocação, Crepúsculo dos Deuses. Grande filme que já apareceu aqui no top 10 filmes da década de 50. Verdade, verdade. E como nós já falamos, o grande plot twist do filme acontece no final, quando a Norma, que é a Gloria Swanson, acreditava ser convidada para uma nova produção cinematográfica, descobre que a real intenção dos produtores era utilizar sua propriedade para fazer uma comédia e que seu papel seria interpretado por uma atriz muito mais jovem. Ela vira todo o rolê. Mas pra você que não ouviu, né, esse top 10, você deveria ouvir. Fica a dica. Mas a história gira em torno da Norma, essa atriz mais velha de Hollywood, daquela época, que já não é mais chamada pra fazer coisas, mas extremamente rica, que foi muito famosa. Ela é meio que enrolada por um cara que é roteirista, que vai parar lá na casa dela, tá todo ferrado, devendo dinheiro pra caramba, e ele resolve dar uma enrolada na véia, e vai fazer o roteiro dela, que é horrível, vai dar uma arrumada, e todo mundo tá achando que isso vai acontecer, pá, não sei o que lá. Ela acha que vai ter o grande retorno triunfal que ela acha que merece. Todo mundo enrola todo mundo se ferra, e aí a Norma acaba matando o roteirista, que era quem estava narrando a história. A história começa mostrando um corpo na piscina e depois vai contar o que aconteceu. E o tempo todo era o defunto contando pra você o que aconteceu com ele. Como ele morreu. É um filme, assim, que fez um barulhão na época, né? Foi marcante pra Hollywood, foi marcante pros americanos, especialmente. E tem coisas nesse filme que foram referência pra vários cineastas ao longo das décadas. Tem frases que viraram jargões, né, americanos. Tipo, estou pronta para o meu close, Sr. DeMille. Vou falar que eu assisti um filme recente que também tem um plot twist bem divertido, cara. E muita gente provavelmente não assistiu porque é um filme de 2022 e que pouco se falou aqui porque ele é um filme que tem uma temática de política americana. Então, como tem os trâmites da política americana ser diferente, a questão de fazer caixa de fundo, né? Que a galera levanta dinheiro pra campanha com doação pessoal, doação de empresa, tem toda essa parada da estrutura de eleições americanas. Esse filme acabou, obviamente, não chamando tanta atenção no Brasil, mas é um filme de 2022 chamado Irresistível, que quem está estrelando o filme é Steve Carell. Esse filme, se não me engano, deve estar na HBO ou na Globoplay. Vale assistir. Tem um grande plot twist no final, mas não vou ser eu que vou estragar o filme pra vocês, porque esse filme é recente e vale assistir. Fica aí, então, 2 dicas de filmes com grandes plot twists pra você assistir depois de ouvir esse top 10. 4. Na quarta colocação, Star Wars, O Império Contra-Ataca. O plot twist que não é mais spoiler pra ninguém, provavelmente, aqui que tá ouvindo isso, né? talvez pra alguém, vamos ter esperança. E aliás, é engraçado aqui que a gente tem de novo o efeito Mandela em cima do plot twist, né? Porque todo mundo lembra errado essa frase, que é o grande plot twist. É? Como que as pessoas lembram? Vamos entrar aqui, né, no que é o plot twist e a gente fala dessa... Não sei se eu sei certo ou errado agora, fiquei em dúvida.
No filme, né, o segundo filme da primeira trilogia de Star Wars, o Luke Skywalker chega no momento que ele confronta o Darth Vader na Cidade das Nuvens ali e tal, eles estão tretando, pá, o Darth Vader arranca uma mão do Luke, ele tá ferrado, não tem pra onde ir, e o Darth Vader faz a proposta dele se juntar ao lado sombrio da força, criar um império ainda mais forte, e aí o Luke fala, eu nunca vou me aliar a você, tal, e o Darth Vader fala, Obi-Wan contou o que aconteceu com seu pai? E o Luke fala, ele me disse, tudo disse que você matou meu pai. E ele fala, não, eu sou seu pai. E aí o Luke Skywalker grita, não! E é um grito muito sofrido. Não! E aí, tá, todo mundo acha que essa frase é Luke, eu sou seu pai. Ele nunca fala Luke. Fala, não, eu sou seu pai. É verdade, o Luke fala, ele disse que você matou meu pai. Uhum. E a gente só vê essa cena de verdade na série Obi-Wan Kenobi, que é muito ruim. Mas é um baita plot twist, ainda mais se você for lembrar de que no filme anterior ele beija a própria irmã. É verdade. A situação vai ficando cada vez mais complicada. E ele nem sabe ainda que é a irmã dele, né? Ele descobre depois. Ah, não. Nesse momento ele já sabe, Tato. Nesse momento ele já sabe. Porque o Yoda já contou pra ele. Se passa em novela mexicana, passa também em Star Wars. Não tem problema. Acontece. Não sabia. Eu imagino que até na vida real deve acontecer. Imagina na época isso, né? Tipo, Star Wars já foi um grande estouro, ressignificou o cinema. Aí, logo depois, uns aninhos depois aí, vem a sequência e ainda dropa essa, ó. O vilãozão mais sinistro é pai do herói da história toda. Pá! Se alguém já tinha lido Joseph Campbell até lá, não era uma grande novidade. Mas... Ou assistiu Toy Story, né? Quem assistiu depois, mais tarde, Toy Story 2, se não me engano, o Zorg fala que ele é pai do Buzz Lightyear. 3. Na terceira colocação, um filmaço de David Fincher, Clube da Luta. E nossa, galera, ó, assim, ó, na moral, separa um tempo, se organiza, assiste todos os filmes de David Fincher. Esse cara é um monstro. Vamos fazer o seguinte, esse eu acho que dá pra gente falar sem entregar o plot twist, Baroni. Super dá, só que daí o plot twist é que a gente não vai contar o plot twist. Esse programa tá cheio de plot twist. Porque tem alguns que não dá pra gente não contar o plot twist. Mas eu acho que esse dá pra gente ficar sem contar. Pela seguinte parada. O Edward Norton, né? Ele tá fazendo um voo de avião e ele tá levando uma vida de merda. Essa é a parada. Ele tá triste com a vida dele, não tá feliz com o cenário, tá tudo assim muito, muito ruim. Ele conhece no meio do voo um galanteador Brad Pitt. E o Brad Pitt, ele cria junto com o Edward Norton um clube de luta subterrâneo. O de grude. Exatamente, cara. Saboneteiro. Quero deixar bem claro que não é só um clube da luta qualquer, é um clube da luta saboneteiro. Mas a parada toda é a relação desses dois. E o Edward Norton, ele é tipo um rapaz bonzinho, ele é um bom moço. Ele fica evitando. No começo ele é encantado pela relação ali com o Brad Pitt, de amizade, e o que o Clube da Luta traz pra ele, com relações e a liberdade, que é a sensação de liberdade que traz pra ele. Mas ao mesmo tempo ele tá percebendo que essa parada do Clube da Luta tá saindo fora de controle. E ele tá saindo de controle, né? Ele começa a ter uns lapsos, umas coisas que ele não lembra de fazer, gente que fala que ele fez uma coisa e lembra de outra. E aí, a parada vai ficando insustentável. E o grande plot twist desse filme é você descobrir quem é o personagem do Brad Pitt e quem é o personagem do Edward Norton no final. Exatamente. Fora que, né, estamos falando de David Fincher, um monstro, um gênio de diretor, que pega qualquer detalhe meticuloso pra contar essa história de uma maneira que realmente estoura a sua cabeça quando você começa a sacar o que tá acontecendo. E é tudo essa coisa maravilhosa que você vai sacar depois. Inclusive, tem manipulação de frame do filme pra botar no seu subconsciente as coisas. É insano. É muito louco. E tudo isso é uma grande crítica, né, sobre a alienação e desilusão da geração X
americana. E não são os X-Men, é a geração X que não tem poderes. Encarando o cruel capitalismo. Essa é a parada. Pois é. Vale muito ver se você não viu. E se você viu, deixa nos comentários qual que é o plot twist. É verdade. Deixa nos comentários ou manda pra gente no saque se você não entendeu. Porque no final a gente sempre tem aquela, manda uma mensagem em áudio e tal, que aparece no nosso podcast de sábado, o saque. Então, manda o seu áudio falando, eu não entendi o plot twist. Porque aí a gente troca ideia e explica pra você lá. 2. Segunda colocação do Top 10. O Sexto Sentido. Xalalalala, como eu quero te amar. Chama. Shyamalan na 10ª e na 2ª posição desse filme. Pra vocês verem como é inconstante a qualidade de entrega desse diretor. A gente podia fazer um top 10 Shyamalan. É, ia ter que ser 10, 10, 10, 10, 10, 4, 3, 2, 1, né? Pois é, 4, 2, 2, 1. Ou 4, 7, 2, 1, eu não sei, vai ser bem confuso, cara. Mas o da hora do Sexto Sentido é que, de certa forma, ele foi o filme que apresentou o Shyamalan pro grande público. Com certeza, né? O primeiro filme dele que estourou de verdade, foi um grande filme mesmo. Se bobear, foi o melhor filme que ele fez na carreira dele. E, o elenco é bom pra caramba. O Bruce Willis tá no topo, ele não tinha desistido ainda de atuar, né? O Haley Joel Osment, menininho ali, já mostrando que ele era um bom ator, tal. Uma história super bem contada, cheia dos detalhezinhos pra você sacar o que tava acontecendo depois que você sabe o que você tinha que ficar olhando, né? É tudo enroladinho, bonitinho, tudo redondinho. E, é história de fantasma, né? A galera gosta de uma história de fantasma. Não, mas ele não é um filme de fantasma. Ele não é um filme de fantasma. O menino vê fantasma. Mas aí a parada é, será que é um filme de fantasma ou não é? Porque o menino tá vendo coisa que existe ou ele tem um problema psicológico e o Bruce Willis, psicólogo, precisa resolver pra ele. Exatamente. E você fica o filme todo nessa. O menino tem um problema ou ele tem dois. E você vai o filme inteiro nessa. Qual é a quantidade de problemas que o menino tem? Porque o menino fala. Tava até no trailer. Ele até fala, eu vejo gente morta. E aí, o tempo todo. Você fica questionando, será? E aí você vê umas paradas assim e o Bruce Willis fica vendo uns negócios estranhos. E aí fica aquela dúvida, será que o menino vê gente morta mesmo, não vê? E aí vai indo essa relação toda bizarra. E além de tudo, tem a questão do Bruce Willis com a esposa dele. Uma relação já que parece estar desgastada, né? Ele não fala com a esposa, é uma coisa esquisita, meio afastada. Na verdade, a esposa não fala mais com ele, né? Sim. Mas rola uma estranheza ali, né? Um negócio meio bizarro. Chega até a rolar, tipo, o aniversário de casamento deles, né? Ele chega no restaurante, senta, fica meio que tentando entender o que ele vai falar, daí ela só fala feliz aniversário e levanta e vai embora. É isso aí. Você fica, o que tá rolando? Esse cara se joga demais no trabalho, esse é o problema, sabe? O que tá acontecendo? Ele é obsessivo e aí tá causando problemas na vida pessoal dele, né? E esse moleque, porra, é o moleque, é a mãe do moleque também, tem vários problemas ali e tal. É até o momento do plot twist que você percebe que, na verdade, o menino tem dois problemas. Exatamente. O menino, de fato, vê gente morta e o segundo problema dele é o Bruce Willis, que está morto! Durante o filme todo, eles estabelecem que fantasmas veem o que eles querem ver, né? A maioria dos fantasmas não interage com pessoas que veem fantasmas porque eles estão presos no momento que eles morreram, enfim, X. E aí o Bruce Willis, basicamente, é um fantasma que se nega a acreditar, aceitar que morreu. Então ele continuou trabalhando só. E o mais doido é você reassistir o filme e perceber que o Bruce Willis nunca conversa com a mãe do menino. O filme só dá a entender que ele conversa com a mãe do menino. Exatamente, é perfeito, cara. Dá a entender que ele conversa com a esposa, dá a entender que ele interage. E assim, de verdade, ele só tá conversando com o menino. A única pessoa com ele tem uma troca real é com o menino. É muito doido isso. É primoroso, assim, o trabalho do Shyamalan. Acho que ele gastou tudo que ele tinha nesse filme mesmo. É isso aí. E depois foi só ladeira abaixo, viu? A gente não vai fazer um top 10 Shyamalan porque se estaria em primeiro, então a gente já tá entregando o jogo aqui. Não, e gente, eu me recuso a fazer um top 10 que eu tenho que falar de um filme que um cara tropeça na raiz de uma árvore e pede desculpa. Eu me recuso. E pra não deixar
deixar as pessoas chateadas, vamos aqui pras menções honrosas. Isso aí, tem muito plot twist, né? É difícil toda a lista que a gente faz, tá? Sempre tem muita coisa que fica de fora, né? Não tem jeito. É só 10. Eu não vou fazer top 50 pra vocês não vão aguentar ouvir. Exatamente, não dá pra fazer. Pode fazer um especial de 100 anos. Quando chegar a 100 anos do top 10, eu prometo que vai ter um top 100. Vai ter um eu top também. 100. Eu estarei aqui. Como IA, estarei aqui. Mas aqui a gente selecionou algumas menções especiais, como o filme Donnie Darko, o filme independente do Richard Kelly, que brinca com viagem no tempo, com o coelhão bizarro apocalíptico, que tem toda uma parada de distorção temporal. Putz, cara, e você depois descobre quem é o coelhão da morte bizarro, e tem teorias, inclusive, que explicam Donnie Darko sem explicar nada, tem teorias que não explicam nada, explicando tudo, e no final você que tira suas próprias conclusões. E ele vai escutar tias fofinhas na trilha sonora. Eu vou puxar aqui também, então, Old Boy. Old Boy é um senhor plot twist perto do final. E vou te confessar, Tata, eu só não coloquei na lista porque esse filme é pesado demais. Eu não queria que a galera fosse ver esse filme sem saber o que tá encarando, sabe? Então, acho melhor nem classificar ele. Porque, Old Boy é osso de ver, assim, do começo ao fim. É um filme incômodo, é pesado, mas é um puta filme com um baita plot twist. Não vou contar. Fique aí tentando descobrir, vá assistir o filme se você tem estômago pra isso, e jamais assista a versão americana com o Josh Brolin. A gente também precisa citar A Viagem de Chihiro, do Hayao Miyazaki, que é um filme de animação japonês, classicão e animal, que conta a história de Chihiro, que é uma jovem no Japão, que se transporta para um mundo mágico cheio de espíritos, seres sobrenaturais, e aí tem todas as reviravoltas ao longo do caminho, mas o maior plot twist envolve a verdadeira identidade de um personagem importante e as consequências de suas ações. Eu não vou contar também para não estragar a sua experiência, mas essa parada da relação ali e de quem são esses seres que estão ali e de você descobrir e enxergar novamente a história sobre essa nova perspectiva é muito da hora. E levou o Oscar de melhor filme de animação em 2003, hein? É muito da hora. Sabia que a história da Viagem de Chihiro, ela se passa num lugar que foi baseado numa região de Taiwan, das montanhas de Taiwan, sabia disso? Caramba, não. É verdade, e eu tive o prazer de conhecer aquela região. Sabe aquelas lojinhas, aquelas regiõezinhas que ficam passando e tal? Eu passei por aquelas lojas, é muito da hora. Caraca, que maneiro. Você encontrou um No Face lá? Não, mas tem vários pra vender, viu? Tem vários pra vender ali na região. Comi, inclusive, no restaurante que é baseado no hotel. O hotel ali é baseado numa arquitetura de um restaurante. Fui lá no restaurante, subi degrau, tem degrau pra cacete. Subi, comi lá e é bom. É bom. Isso aí. Vou deixar aqui uma menção honrosa, uma homenagem pra um cara que ama um plot twist também, que é David Lynch. Igual. Mais especificamente pra Cidade dos Sonhos, né? O filme dele de 2001, que praticamente ninguém entendeu até hoje. E o twist do final, assim, bem perto do final, deixa tudo ainda mais confuso, só que ao mesmo tempo faz sentido várias coisas que você não entendeu antes, mas você meio que fica na mesma, porque você entende coisas que você não entendeu antes e deixa de entender coisas que você tinha entendido. Sabe? Você percebeu que nas menções honrosas que a gente falou, só tem filme dos anos 2000? Olha só, é verdade, né? 2001, 2003, 2001. Caramba, os anos 2000. É isso aí, a gente tem uma década de plot twists. Exatamente. Até mesmo se você for considerar o Clube da Luta e o Sexto Sentido, já estão na virada dessa década. Então, a gente tá falando de uma década de plot twists. Colocação! Vamos com A Origem. Não, rien. Não, eu pensei que você ia falar. Nossa, eu não acredito que você ia falar isso. Você fez,
Sim, a gente tá falando aqui de A Origem, dirigido por Christopher Nolan, com Leonardo DiCaprio e grande elenco, que conta a história do Don Cobb, que é o Leonardo DiCaprio, que entra no sonho das pessoas, 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 e aí cria o Inception. A parada Inception, na verdade, é o nome original do filme A Origem. Essa é a parada. É isso aí. Ele é um ladrão de informações do mundo onírico de cada um. Caramba. Ele vasculha o subconsciente das pessoas. E aí você descobre que ele é descontente com a vida porque ele perdeu a esposa por conta das suas explorações do mundo onírico com ela. É isso aí, porque você aparentemente pode entrar em umas psicoses osso, né? Porque você fica mexendo com o que é real e o que não é, né? Como é que você sabe que você acordou de verdade? Deixa eu falar, Tato, uma vez eu tive um sonho que eu tava num dia normal, saí pra trabalhar, pá, não sei o que lá, comecei a fazer minhas coisas, voltei pra casa, comecei a jogar um videogame, e aí eu acordei. E aí eu levantei, fiz minhas coisas, fui trabalhar, almocei, para lá. Aí eu fui dormir e eu acordei. E tudo era o mesmo sonho. E isso aconteceu 6 vezes. No momento que eu acordei de verdade, eu não sabia se eu tinha acordado. Talvez eu esteja sonhando até hoje. Exatamente. É por conta de sonhos como esse que a pessoa aparece pelado em cima da mesa do chefe, né? É tudo um sonho mesmo? Foda-se. Foda-se. Mas o grande plot twist é um dos mais discutidos e mais controversos da história do cinema. A parada é, no final, o Cobb saiu do sonho ou não? Ele só aceitou que tava vivendo um mundo do sonho e falou, fico nessa realidade mesmo e foda-se. Eu vou encontrar meus filhos e ter um sonho feliz? Ou realmente aconteceu? Eu resolvi o trampo final, super mega Lovax foda, e aí tá tudo certo na minha vida de verdade? A gente não sabe. Talvez nem ele. Porque o grande ícone de saber se as coisas estão acontecendo ou não, meio que engana a gente no final. É isso aí. É isso aí. Eu gosto de acreditar que ele resolveu tudo, que deu tudo certo. Tem uma coisinha na cena final que me faz acreditar que aquilo é verdade. Que é a balançadinha do peão. Dá uma balangandinha. É isso aí. Ele não chega a parar, mas ele dá uma balangadinha. É isso aí. Se fosse o peão do sonho que não para de girar, ele não ia nem dar balangadinha, ele só ia ficar girando. É isso aí. Peão de mentira nem balanga. Eu fico pensando, se ficarem te girando enquanto você dorme, o peão balança mais rápido? Não, ele balança mais devagar, porque no sonho tudo balança mais devagar, lembra? Mas eu te falar que se aquilo existe de verdade, ia dar pra fazer uns negócios muito legais, tipo um parque temático de diversões dentro do seu sonho, né? Você tá num carrinho, daí, sei lá, te jogam pro alto na cama, assim, aí você flutua, aí depois você cai na água, e você... ia ser muito louco, mano. Eu devo dizer que eu tô muito de boa sonhar do jeito que eu tô sonhando ultimamente, e pra mim já tá bom, já. Sem ninguém roubar informações confidenciais e tentar me matar. Se você morre no sonho, você morre de verdade. Isso eu aprendi. Putz, a verdade tem essa. Melhor não. Melhor não. Vamos brincar com isso não. E aí, você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Ah, e não vai esquecer também de contribuir enviando a sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. E é importante dizer o seu nome e de onde está falando. O seu feedback vai poder aparecer aqui no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes que nem você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redgeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e do Fernando Baroni. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e pesquisa da Lilian Martins e do Fernando Baroni. Arte Didi Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redgeek.com.br.